Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD. Sou Gleibson Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Dons de Revelação. Neste episódio vamos refletir que os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Para isso vamos questionar e refletir primeiro. Qual o conceito de revelação e sua relação entre os testamentos? Ainda que, quais os dons de revelação? E, por fim, diferenças e semelhanças entre a capacidade de discernir com o dom de discernimento de espíritos. Neste ponto proponho leitura de trechos do capítulo 2 do livro de Daniel, na nova versão Almeida atualizada. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Daniel foi falar com o rei para lhe pedir que lhe desse um tempo e ele revelaria ao rei a interpretação dos seus sonhos. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse ao Deus dos céus. É ele que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel, e ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é Deus dos deuses e Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia, também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Como e de que maneira o que Deus fez com Daniel ainda faz hoje em nossos dias? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e Clauber Maia. Bom, estamos aqui para mais um episódio do Pod EBD e desta vez conosco os pastores Kleber Maia e Clauber Maia. Pastores Kleber e Clauber Maia, alegria e satisfação. E quero iniciar pelo pastor Clauber Maia. Suas considerações iniciais, pastor Clauber, sobre esse assunto desta semana. A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Kleber e a cada ouvinte do Pod EBD. Uma alegria ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez e dizer que nós estamos iniciando essa sequência de 3 lições sobre os famosos 9 dons, né, que talvez não sejam só 9, mas divididos de forma didática em 3 blocos. E hoje, vendo o primeiro bloco, certamente haverá muito de aprendizado para nossas vidas nesse conteúdo. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, que dizer desse assunto tão importante, já que se trata de revelação. A gente vai realmente entrar aí no conjunto de dons que são extremamente importantes para a igreja. É verdade. A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Clauber, todos os ouvintes do Pod EBD, uma alegria mais uma vez poder chegar aqui para trazermos aí os nossos comentários sobre esse assunto. E hoje nós vamos dizer assim, ao que mais diferencia talvez a comunidade pentecostal de outras comunidades de crentes, né? A manifestação desses dons. Eu tenho
aqui alguns livros sobre dons e, geralmente, quando esses dons são tratados por pessoas de comunidades que não são essencialmente pentecostais, por incrível que pareça, esses dons não estão na lista dos que estão sendo estudados nos livros, ou nós vemos que há uma aplicação muito parecida com algo natural. Então, hoje nós vamos entrar no manto do mistério, como diz o pentecostal, para buscar realmente entender como é que Deus revela estas questões tão especiais à sua igreja, que eu entendo que são realmente um presente do Espírito Santo para que a igreja possa ser edificada e protegida em muitos casos. Pastor Cláudio, eu quero lhe dirigir essa primeira questão, a nossa primeira questão, das três, né, que cobrem todo o conteúdo da lição, e tratar exatamente o conceito de revelação e sua relação entre os testamentos, ou seja, entre o Novo, entre o Antigo e o Novo Testamento. Pastor Cláudio. Muito bem. É preciso nós termos bem clara esse conceito, né? Primeiro, entendendo que quando nós falamos de revelação do ponto de vista escriturístico, nós estamos falando de algo que Deus deu a conhecer de forma definitiva e extremamente profunda aos homens. A primeira coisa que nós lembramos com a questão da revelação é exatamente que nós não temos uma condição, eu digo seres humanos, nós não temos uma condição de descobrir Deus e os seus mistérios. Então, alguém diz aí, alguém que não conhece a Deus diz que os homens inventaram Deus, mas na verdade nós não só não inventamos, como também não descobrimos, né? Deus deu-se a conhecer, porque tudo que nós sabemos por comparação. Nós só dizemos que alguém é alto porque tem um baixo e o magro porque tem o gordo e coisas semelhantes. Mas Deus vai perguntar por intermédio do profeta Isaías: quem vocês conhecem que seja semelhante a mim para que possa comparar com ele? Então, nós não temos a capacidade de conhecer a Deus, mas Deus revelou-se, né? Ele deu-se a conhecer. Que aí no processo da produção das Escrituras, nós falamos primeiro de revelação, aquilo que Deus trouxe ao conhecimento dos homens. Depois nós falamos de inspiração, essa revelação dada a homens em particular e a capacidade de escrevê-la. E depois a iluminação, que é o Espírito Santo trazendo ao espírito de cada crente a aplicação dessa revelação que foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, nesse sentido, revelação é algo que veio de Deus e de forma definitiva para que nós pudéssemos conhecer quem é Deus, quais os seus propósitos e os seus desígnios, e isso nos foi dado através das Escrituras. Agora, ao longo da história, nós vamos perceber que o mesmo Deus que revelou essas verdades profundas de quem Ele é e qual o seu projeto, também tem prazer de revelar coisas aos homens que nós não sabemos, né? Há coisas nas Escrituras, nós vamos ver no livro de Jó, por exemplo, ele falando sobre a redondeza da Terra. E nós vamos perceber que, na verdade, essa ideia da Terra redonda é relativamente recente, não faz parte do conteúdo de conhecimento que se tinha há 3.500 anos atrás, quando o livro de Jó foi escrito. Jesus vai dizer em Lucas 17, que naquela mesma noite, 2 estarão no campo, 2 estarão moendo, 2 estarão deitados, né? Ou seja, Jesus estava se referindo a um único evento que acontecia em momentos diferentes para pessoas diferentes. Era mais cedo para uns que estavam deitados, era mais tarde um pouco para outros que já estavam preparando o café, e mais tarde ainda para outros que já estavam trabalhando. Ou seja, Jesus estava falando de fusos horários que naquela época ninguém fazia a menor ideia que isso existia, e ele falava que no mesmo momento coisas iam acontecer em momentos distintos para pessoas, em tempos diferentes para várias pessoas. O que eu estou querendo mostrar é que Deus continuou revelando.
Não as Escrituras, claro, porque o texto canônico foi fechado, mas Deus continuou dando orientações e sabedoria para todos nós. Através dos profetas, nem se fala, né? Chega o secretário do rei da Síria para fazer uma pergunta a Eliseu de Deus, revelar aos homens os mistérios e a ciência. Isso nunca foi interrompido. Agora, há uma diferença entre a figura do profeta do Antigo Testamento, né, que o profeta era também chamado de vidente, né? Na palavra hebraica é mais próxima à ideia de alguém que tem uma visão diferenciada. Quando as jumentas do pai de Saul se perderam, a ideia que eles tiveram vamos aqui no vidente para ele dizer onde as jumentas estão. Ora, isso é uma revelação. Quem vai adivinhar onde as jumentas estão? Ninguém tinha bola de cristal naquela época, mas ele cria, e o profeta, por ser alguém que recebia uma visão de Deus de coisas ocultas, saberia dizer aonde as jumentas estavam. E não só as jumentas, mas ali Deus revelou que aquele homem que era extremamente tímido e se escondeu no meio da bagagem, seria o capitão de Israel e o rei que iria liderar aquela nação. Então, uma coisa era a função do vidente, né, o profeta do Antigo Testamento. Outra coisa é a capacidade que Deus dá a crentes no Novo Testamento de ter esse tipo de revelação, de saber coisas ocultas, de saber coisas que ele próprio não sabia, mas de receber de Deus algo que é mais do que o que ele poderia saber com seu próprio intelecto. Então nós vamos perceber que o mesmo Deus que no início revelou aos homens seus atributos, seu poder e os seus projetos e deu as Escrituras, continuou revelando aquilo que era conforme a sua vontade para benefício do seu povo ou para manifestação da sua glória ou qualquer outra razão de Deus. O mais importante é entender que, primeiro, a revelação vem de Deus e vem de forma que é Deus quem sabe o que dá e a quem dá. E segundo, ela sempre virá de forma que seja benéfica para Deus, para os seus projetos, para a sua glória e nunca para beneficiar alguém. Porque se alguém tivesse a capacidade de ter esse dom por si próprio, já montava um disque revelação para as pessoas ligarem e saber o número da Mega Sena, ou qualquer outra coisa que gerasse dinheiro para alguém. Mas os dons de Deus nunca poderão ser utilizados com propósitos escusos como esse. Por isso que é Deus quem dá e ele continua dando essa revelação. Se no Antigo Testamento nós tínhamos a revelação de fatos ocultos, mas tínhamos também a revelação de sabedoria, que é o caso de Salomão, que Salomão não era alguém tão destacado quanto, mas um dia conversando com Deus, e ele fez uma oração, e Deus lhe apareceu e disse, escolha o que você quer. E ele disse, eu quero sabedoria para saber guiar o povo. E Deus disse, se você tivesse pedido os inimigos em tuas mãos, eu daria. Se tivesse pedido o ouro, eu tinha dado como nunca dei a ninguém. Agora, já que você pediu sabedoria, eu vou fazer o seguinte, vou dar sabedoria como nunca ninguém recebeu, e de quebra ainda vou dar ouro e os inimigos em tuas mãos. E aí, Salomão passou a ter uma capacitação divina, tanto para saber coisas ocultas, como é o caso lá dos meninos, dos filhos das mulheres, como também para entender aquilo que era a revelação de Deus, até mesmo na própria natureza, e as pessoas vinham de muitas partes do mundo ouvir as palavras sábias de Salomão, que não foram construídas por seu intelecto apenas, mas dadas por Deus em uma revelação de sabedoria. Então, todas essas coisas elas estão presentes desde o Antigo Testamento, mas o fato de o Novo Testamento trazer isso em forma de dons nos mostra que esses benefícios ou essa capacidade também está disponível para a igreja hoje.
tanto em forma de sabedoria, como em forma de conhecimento de coisas ocultas. Deus está ainda com o interesse de dar ao seu povo esse tipo de revelação para que nós possamos fazer a sua obra e glorificar o seu nome. Muito bom. Pastor Kleber, o que é que se pode acrescentar a essa ampla e boa resposta do pastor Clauber? De fato, é uma questão muito importante, essa questão da revelação, né? Revelação é algo que o próprio nome diz, era desconhecido e agora foi exposto, né? E na Bíblia nós falamos de uma comunicação que Deus traz ao homem, algo que o homem não poderia saber naturalmente, como enfocou o pastor Clauber, mas que Deus, ele traz. E na Bíblia Sagrada, de uma forma em geral, nós vemos uma revelação que ela é progressiva, né? Nós temos, a teologia fala da revelação geral de Deus, na natureza e tudo mais, a revelação especial, que é a revelação que veio em Cristo, e há também a revelação que eu diria que é pontual, aquele momento que Deus resolve desvendar um determinado mistério e revela a alguém. Isso nós vemos desde o Antigo Testamento, como já foi citado aí pelo pastor Cláudio, os profetas eram grandemente usados por Deus através disso, mas eu diria que nós temos na continuidade do Antigo para o Novo Testamento, uma continuidade em aprofundamento. A revelação está sendo ampliada cada vez mais. E nesse caso, não só ampliada em termos de conteúdo, né, porque se nós observarmos na própria igreja a quantidade de revelações que Deus pode usar cada um dos seus servos, né, o número de profetas em potencial é muitíssimo maior do que a gente tinha no Antigo Testamento. Além do mais, é exatamente essa questão do aumento de amplitude, de generalização, porque já era um desejo que Moisés expressou lá no deserto, né, de que todo o povo de Deus fosse profeta, todo o povo de Deus tivesse a revelação, conhecimento especial de Deus, e na verdade essa verdade se tornou muito mais possível no Novo Testamento com o derramar do Espírito, já que há um derramar muito amplo, não é, sobre todos, embora que nós entendemos pelo que Paulo expõe, que obviamente todos os dons não estão disponíveis a todas as pessoas, no sentido de que todos não terão os mesmos dons, até porque a dinâmica do uso desses dons na igreja é de cooperação entre partes, né, como um corpo, onde cada um tem uma função, porém, a quantidade de pessoas que poderá ter cada um desses dons realmente é muito grande, o que vai gerar aí um aumento exponencial de revelação. Eu entendo que a revelação é muito importante de ser considerada por duas questões. Primeiro, para mostrar a dependência que nós temos de Deus, porque o homem não faz o seu caminho, ele não descobre, ele não resolve as coisas sem que Deus esteja realmente com ele. E depois, para mostrar a superioridade do espiritual sobre o natural, que a maioria das pessoas ignora. Mas a Bíblia deixa claro que o que é aparente foi feito do que não é. O mundo espiritual tem domínio sobre o mundo natural. E é isso que deixava louco o camarada que ouvia uma revelação do profeta quando... Não, mas não pode, como é um negócio desse, né? No caso de Eliseu lá, não, rei, é o seguinte, não tem nenhum X9 aqui no meio dos seus ajudantes, não. É que o que o senhor está pensando lá no seu quarto de dormir, Deus revela lá ao profeta Eliseu. Então, olha a superioridade do espiritual sobre o natural. Às vezes Deus usa uma pessoa, uma irmã, que você olha assim, essa irmã não sabe nem conjugar um verbo do passado para o presente, mas ela, de repente, tem uma sabedoria, um conhecimento, um discernimento extraordinário que gente que passou a vida toda estudando não saberia
dizer aquilo ali. Isso é espetacular para mostrar a dependência que nós temos de Deus e a superioridade do espiritual sobre o natural que deve existir realmente na igreja. Muito bom. Pastor Kleber, nossa segunda questão seria extremamente longa se a gente fosse falar de todos os dons, né? A classificação geral e todos os dons. Mas, em síntese, quais são os dons de revelação? E, se possível, já que a gente sabe que são 9 na classificação geral, né? Sem querer limitá-los, mas um destaque especial em algum bloco ou um específico? Muito bem. É preciso, antes de mais nada, entender que, segundo eu vejo do texto como um todo, o apóstolo Paulo ele não fez necessariamente essas divisões didáticas, né? Veja que nós estamos pegando aqui uma divisão que é interessante, sim, para nós estudarmos, mas os dons não estão divididos segundo esse modelozinho, especialmente quando a gente vai lá para o verso 28, você vê que Paulo misturou tudo. Por quê? Porque o propósito dele não é, em 1 Coríntios, detalhar dons ou grupos de dons, mas especialmente falar da diversidade desses dons, como eles são múltiplos e como, portanto, a igreja não pode supervalorizar um dom acima do outro e assim buscar todos os dons. Eu entendo que esse é o propósito principal do que ele traz em 1 Coríntios, mas, de fato, nós temos aí 3 dons que são chamados didaticamente de dons de revelação, como teremos o bloco dos dons de poder e de elocução, onde nós temos o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e de discernimento. Eu vejo que há uma certa unidade nesses dons e, na realidade, olhando para a forma como nós entendemos, porque também há uma diferente explicação em vários autores do que é a essência de cada um destes dons. Uma vez que Paulo nos disse o dom, mas não explicou em detalhes como ele opera. Nós, então, deduzimos isso a partir de outras informações, né? Inclusive de outros textos bíblicos, da experiência e tudo mais. Mas entendemos que conhecimento é um fato que está sendo revelado. E aí nós temos um conhecimento que, como eu digo, alguns livros que eu disponho, que são escritos por pessoas que, na realidade, não creem muito no sobrenatural, fala desse dom como sendo o conhecimento natural. Saber estudar, capacidade de aprender conhecimento lendo. Mas eu entendo que aqui há algo bem diferente. Aqui há uma manifestação, é isso que Paulo diz. Então, é semelhante ao que nós vimos no Antigo Testamento e o que nós vamos ver também no Novo Testamento, Deus revelando um fato desconhecido. Paulo, olha, vão buscar você para matar, vão fazer isso aqui. Olha, o dono desse cinto vai passar por essa situação. Então, é um conhecimento pontual que Deus revela. Agora, quando o conhecimento ele é aplicado e alguém diz o que fazer a partir desse conhecimento, aí isso já se mostra sabedoria. Sabedoria é um conhecimento que você tem para mostrar o que fazer. E eu entendo que, às vezes, até esses 2 dons ou essas 2 manifestações do Espírito, que a gente não pode partir o Espírito em pedaços, né? Vamos entender que Paulo deixou claro que é o mesmo Espírito que usa assim. Ele pode dar o conhecimento e, em seguida, a sabedoria. Como, por exemplo, José trouxe o conhecimento de que haveriam os anos de seca, mas se tivesse parado por aí, seria algo semelhante ao que a gente entende que funciona o dom do conhecimento. E agora? Aí ele disse, não, agora você vai fazer os celeiros e vai fazer e tal, e tal, e tal. E aí já se assemelha mais ao que nós entendemos que é a palavra de sabedoria. Uma direção, uma orientação para alguém. Que Deus pode dar somente um, lógico, às vezes alguém está passando por uma situação muito difícil, não sabe nem o que fazer, Deus vai chegar para ele e vai dizer, meu filho, faça assim, faça dessa maneira e tal. E
que isso, às vezes, a gente confunde com a palavra profética. Pode ser realmente dado assim numa palavra profética, ou às vezes aquela manifestação que alguém recebeu uma direção de Deus, mas não está nem falando em línguas, ou seja, não é aquela manifestação como uma profecia, mas dá uma direção. E aí eu vejo que é algo que é muito útil para o crente. Às vezes Deus dá um conhecimento numa mesma palavra profética ou uma palavra de direção. Deus fala, por exemplo, que vai usar alguém, dar um novo ministério a alguém. Mas a partir dali, Deus também dá uma direção para ele. Olha, busque mais isso, faça mais isso, vá por esse caminho, tome cuidado com isso. Isso é uma palavra de sabedoria. E o discernimento é diferenciação, onde há um entendimento sobre um determinado comportamento ou uma determinada manifestação para saber qual é a sua origem. Se é de Deus, se é do homem, se é do maligno. Mas eu entendo que também esse dom pode, às vezes, operar em conjunto. Deus pode revelar a alguém, olha, isso não é do Espírito Santo, isso é o inimigo que está querendo perturbar. Então, para evitar isso, você faça assim, assim, assim. Então, vem o dom do discernimento, seguido de uma palavra de sabedoria. Ou seja, eu acredito que o mais importante é nós entendermos aqui que o apóstolo Paulo diz que Deus tem a capacidade de dar a conhecer algo muito especial na forma de um conhecimento sobre um fato, uma direção a seguir ou uma diferenciação a fazer sobre o que está operando ali. Agora, como nós vamos discernir aqui é o dom X e aqui já é Y e aqui já é Z, isso é uma questão um tanto complicada, até porque esses dons eu entendo que às vezes podem ser dados simplesmente como um entendimento à mente, ou às vezes num sonho ou numa visão, ou às vezes de uma outra forma, Deus pode revelar-se da maneira como Ele quiser. O que é impressionante aqui é nós entendermos que as pessoas mais simples, mais comuns, quando empoderadas pelo Espírito Santo, capacitadas por esses dons, poderão trazer aí conhecimentos e revelações extraordinárias que são aplicados à vida da igreja, que protege a igreja de investidas do inimigo, que protege a igreja de escolhas equivocadas. E nós, como pentecostais, eu diria que estamos, talvez por algumas dificuldades impostas até por mau uso desses dons, nós estamos deixando de lado esse tipo de manifestação para, às vezes, escolhas as mais importantes da igreja. Nós simplesmente fazemos eleições, fazemos votações e, às vezes, esquecemos de botar o joelho no chão e dizer: Deus, mostra o que é que o Senhor tem escolhido e a quem o Senhor tem escolhido. Há uma história sobre a escolha de um presidente da igreja de Pernambuco, há muitos anos atrás, que simplesmente os irmãos se reuniram e foram orar, e Deus disse: olha, é o presbítero fulano, que ia ser o presidente. Mas quem é esse camarada? Aí foram perguntar ao irmão lá fora, ele disse: não, ele trabalha ali na usina e tal e tal. Virou um dos pastores presidentes que mais atuou na Assembleia de Deus em Pernambuco, e isso foi dado por revelação de Deus. Não quer dizer que a gente, na igreja, vá viver exclusivamente nessa dependência, mas é que a gente não pode esquecer que Deus está pronto a agir no meio do seu povo para fazer essas coisas e que a revelação de Deus é superior àquilo que os homens entendem, porque Deus tem um conhecimento, obviamente, muito mais aprofundado. Então, eu creio que o importante aí é o professor trazer à classe essa ideia de que Deus tem esses dons, eles se manifestam de forma plena quando o Espírito quer, não é simplesmente porque alguém estudou, mas é algo revelado, e são realmente uma bênção para a igreja quando utilizados de uma forma madura. Diga-se de passagem que não são dons fáceis de serem administrados, requerem maturidade
mas são uma bênção de Deus para a sua igreja. Pastor Clauber, há ainda algo para acrescentar nessa boa e ampla resposta aí do pastor Kleber? Muito bem, pastor Kleber. Foi muito boa a resposta do pastor Kleber, de fato. Eu gostaria só de lembrar que o Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos que haveria esse tipo de ajuda divina nas dificuldades que eles teriam. E nós vamos ver pelo menos 3 passagens bíblicas que são similares, né? Mateus capítulo 10, Marcos 13 e Lucas 12, que Jesus disse que eles seriam entregues ao sinédrio, açoitados nas sinagogas, conduzidos à presença de reis e governadores por causa dele, mas que, na hora que isso acontecesse, eles não deveriam estar preocupados, porque aí Mateus 10 ele diz que o Espírito do vosso Pai falará em vós. Em Marcos 13, ele diz que o Espírito Santo vai dizer o que havereis de falar. E em Lucas 12, ele diz que o Espírito Santo vos dará, ou vos ensinará o que havereis de falar. Veja que 2 coisas importantes nessas 3 passagens. A primeira é que Jesus estava dizendo o que iria acontecer, para que eles já fossem alertados e estivessem preparados para isso. No dia que Estevão foi levado diante das autoridades para ser apedrejado, ou no dia que os apóstolos foram levados diante das autoridades para ser açoitados, nenhuma novidade, porque eles já haviam sido revelados a respeito dessa questão. Agora, melhor de tudo é que ele disse que naquela hora eles não deveriam estar preocupados com o que haveriam de responder, porque o Espírito Santo daria a resposta naquele instante. E eu entendo que essa resposta é exatamente uma palavra de sabedoria, que a Bíblia vai mostrar no episódio com Estevão, que ele falava com tal sabedoria que os homens acharam que era um anjo falando, e que eles não conseguiam resistir à forma sábia e intrépida como Estevão falava. Se eu quiser achar que Estevão estava falando com essa sabedoria e com essa intrepidez por sua própria capacidade, aí certamente vamos estar equivocados. O que nós temos a certeza é Estevão estava apenas, ou em Estevão, estava apenas se cumprindo essas palavras que Jesus disse, que eles, sendo levados diante das autoridades, não deveriam se preocupar com que resposta dariam, porque na hora seria dada a palavra de sabedoria que eles precisavam para responder. Como também, para a proteção da igreja, a questão da demonstração de conhecimento de coisas ocultas. Um dos casos mais simples e mais claros das Escrituras é Pedro diante de Ananias e Safira. O capítulo 4 de Atos dos Apóstolos termina dizendo que Barnabé vendeu tudo que tinha e deu para a igreja distribuir com os pobres. Aí o capítulo 5 começa Ananias se queixando com Safira de alguma coisa. Eu fico imaginando que Ananias chegou em casa e disse: olha, eu não aguento mais, esse povo só fala de Barnabé, Barnabé para cá, Barnabé para lá, parece que só tem Barnabé agora na face da terra, e eu já estou por aqui com Barnabé, não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que é o seguinte, eu não tenho condição de pegar tudo que eu tenho, fazer como Barnabé fez, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho um terreno ali e vou vender. Agora, eu estou precisando de uma parte do dinheiro, mas como não tem nenhum crente trabalhando no cartório, ninguém vai saber por quanto eu vendi. Eu vou lá e digo que foi tudo. Porque também se eu chegar lá e disser assim, olha, tá aqui, eu quero dar metade do terreno, alguém vai olhar e diz, ixi, como é fraco, Barnabé deu foi todo. Então, veja que a motivação de Ananias era uma motivação egoísta e preocupado com a sua reputação. Além disso, motivado por um orgulho e inveja de Barnabé. Quando ele chega e diz, tá aqui, vendi por X valor esse terreno e todo o dinheiro está aqui. Aí Pedro olha para ele e diz, Ananias, meu amigo, o terreno não era seu? Quer dizer, se você quisesse dar 20%, 30%, 50% do terreno, qual o problema, Ananias? O terreno era seu. Agora, na hora que você vem com mentira
eu quero dizer a você que você não está mentindo aos homens, está mentindo a Deus, porque o Espírito Santo é a quem você está mentindo. Então está claro que Pedro não sabia disso, não tinha um olheiro de Pedro lá no cartório e correu para avisar para Pedro coisa nenhuma, mas que o Espírito Santo estava dando no ato, naquele exato momento, a revelação a Pedro sobre qual era a verdade a respeito de Ananias. Aí ele disse, Ananias, caiu morto. O culto continuou, daqui a pouco lá vem a irmã Safira, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Pai do Senhor, irmã Safira, Pai do Senhor, me diga uma coisa, venderam aquele terreno por quanto? Ele disse, foi por X. Aí Pedro diz, mas rapaz, quer dizer que combinaram em casa para mentir o Espírito Santo? O pessoal que enterrou seu marido foi esse aqui. Pum, cai Safira também. E aí, mais importante do que tudo isso, é o versículo seguinte. Porque o versículo seguinte diz que grande temor caiu sobre toda a igreja naquele instante. Então veja que o propósito da revelação dada a Pedro, né, a palavra da ciência, não foi apenas de desmascarar Ananias, mas foi de mostrar a seriedade daquilo que estava sendo acontecido, que estava sendo tratado, para evitar novos problemas dessa natureza daí para frente. E aí, não só os crentes de Jerusalém foram alertados, como todos os crentes de todas as épocas perceberam que o Espírito Santo estava atento a essas questões. Então, aquela ação didática de Deus resolveu todos esses problemas. Como? Através de uma manifestação de conhecimento de algo oculto. Aí uma palavra de ciência. E às vezes a palavra de sabedoria, como já vimos com Estevão, é algo dado em um momento assim, para responder alguma coisa pontual. Aí eu lembro de uma história que contam que diz que o doutor estava secando um cadáver na universidade e aquela época se dissecava cadáver de verdade, né? Hoje os meninos aprendem numa simulação num computador e fazem cirurgia, mas naquela época era cadáver mesmo de verdade. E tinha um querido irmão que era trabalhador ali, estava limpando o chão, e o doutor, quando viu o crente limpando o chão ali pelo corredor, pensou, é a hora de eu desmascarar esse crente e fazer uma vergonha a ele na frente de todos os alunos. Aí chamou, irmão, vem cá, olha aqui esse homem que está o corpo aberto aqui. Conte quantas costelas tem aqui desse lado. Aí o irmão contou as costelas, dê a volta. Conte quantas costelas tem desse outro lado. Aí o irmão contou também e disse, é a mesma quantidade de costela? Ele disse, é sim, doutor. O senhor está vendo como é uma grande mentira essa história que a Bíblia diz que Deus tirou uma costela do homem para fazer a mulher? Está aqui um homem aberto e você percebe que tem todas as costelas, o mesmo número que tem de um lado tem do outro e não está faltando nenhuma. E aí o irmão, analfabeto de pai, mãe e parteira, pedindo a Deus ali um entendimento para responder aquele doutor e orando, pedindo ao Senhor. Aí ele olha para o doutor e diz assim, doutor, me diga uma coisa, esse aqui é Adão? Porque aí assim, se o corpo desse rapaz que está aqui em cima dessa pedra for o corpo de Adão, aí realmente a gente tem uma dificuldade aqui, porque tem uma costela sobrando. Agora, se o corpo esse corpo aqui não é o de Adão, pense numa oportunidade que o doutor perdeu de ficar calado, porque a grande besteira que foi dita era exatamente a falta de compreensão de que Deus tirou a costela de Adão e não de todos os homens para fazer todas as mulheres. Agora, como é que o irmão, de repente, tem a percepção? Alguém vai dizer, é porque é uma pessoa que tem presença de espírito, porque é uma pessoa que tem o pensamento acelerado, mas eu prefiro acreditar que é cumprimento dessa palavra que Jesus disse aos seus discípulos. Na hora que vocês estiverem diante das autoridades, o Espírito do Senhor vos ensinará o que convém falar e a resposta certa vos dará no abrir da boca. Então, eu penso que essa é a manifestação da palavra da sabedoria e as coisas ocultas reveladas é a manifestação da palavra da ciência. Embora, como o pastor Kleber já bem destacou, nem sempre a gente vai ter uma separada da outra, mas às vezes as duas em conjunto ou até os três, lembrando aí dos dons de revelação como um todo. Muito bom.
Pastor Kleber, bom, agora nós vamos chegar aqui a um momento de uma pergunta um pouco mais melindrosa, né? Diferenças e semelhanças entre a capacidade de discernir com o discernimento de espíritos. Pastor Kleber, meu companheiro de todas as edições, o que dizer dessa terceira questão? A questão realmente é importante, pastor Gleibson, e eu acho que pode ser, de uma certa forma, aplicada a todos esses dons que nós estamos tratando, porque, no meu entendimento, a grande diferença que precisa ser feita aqui é entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Discernimento é algo que nós todos precisamos ter. O que é discernir? É você separar a verdade do erro, é você entender qual é o caminho certo a seguir ou que decisão tomar a partir da averiguação que você fez, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Então, o discernimento é algo que nós sempre teremos e precisamos ter na nossa vida. E vamos já colocar aqui que o discernimento para o crente, ele é fundamentado sempre nas Escrituras. As Escrituras é a regra de fé e prática para o crente. Então, a vontade de Deus está revelada nas Escrituras, mas esse entendimento é algo natural. O crente lê a Bíblia e começa a aplicar na sua vida. Porém, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo deixa claro que aqui é uma manifestação do Espírito. Então, manifestação é algo que eu entendo como pontual, como não controlada, como não dominada por aquele que a recebe. É diferente dos dons ministeriais, por exemplo, que serão também objeto de estudo nesse trimestre. Aí onde eu entendo que precisa fazer, sim, um discernimento entre o dom do ensino, por exemplo, e a palavra do conhecimento. E alguns livros que eu tenho aqui misturam as coisas, mas eu entendo que são coisas bem diferentes. O dom do ensino é aquela capacidade de conhecer, de ensinar, de aplicar aquele conhecimento, porém ele é um dom ministerial. Ele está até um certo ponto sob controle daquele que o detém, ou seja, ele pode fazer uso desse conhecimento a hora que ele quiser. Enquanto que os dons, como os dons que nós estamos estudando, eles são dons de revelação, ou seja, Deus dá naquela hora. Então, o dom do discernimento do Espírito é diferente do discernimento natural. O discernimento natural pode ser usado para você ver se uma pessoa é uma pessoa boa, para você ter uma amizade com ela ou não, é uma pessoa tóxica, uma pessoa... O dom não é para você examinar as falhas alheias, como diz o nosso comentarista. Também não é para você fazer escolhas simples, cotidianas, né? Tem gente que quer que Deus revele se é para comprar um carro dessa cor, daquela outra. Não é esse o tipo de discernimento. Isso aí é um discernimento natural que você vai ter. Agora, o dom, ele é algo que Deus dá especialmente para proteger a sua igreja, para proteger o crente, quando ele avalia a fonte de uma determinada manifestação e comportamento na igreja, ou que diz respeito a ela, né? Se você vê um político agindo lá de forma corrupta, precisa de dom, de discernimento para você entender isso. Agora, quando esse político, às vezes, chega com um subterfúgio com a igreja, que parece que a coisa é boa, mas por trás tem uma motivação errada, aí Deus pode, sim, usar alguém com o dom de discernimento para proteger a igreja de algo que não está evidente. Agora, o grande diferencial é que essa revelação ela não está sob domínio do que tem o dom. É uma manifestação do Espírito. Não quer dizer que a pessoa que em determinados momentos seja usada nesse dom, seja uma pessoa que você pode contar qualquer coisa para ela, que ela diz se é boa, se é ruim, de onde vem, como é. Não está sob esse controle. Portanto, eu entendo que há semelhança no que diz respeito à necessidade de um discernimento e a sua utilidade para evitar um erro. Mas há uma diferença muito grande quanto à fonte, à origem desse discernimento e até mesmo a sua aplicação, que normalmente é para assuntos especiais na igreja e não para coisas do cotidiano. Muito bom. Pastor Clauber,
O pastor Kleber já deu uma boa e ampla aí resposta, né, a essa terceira questão. E eu estou lembrando aqui que um ex-cessacionista, que é o Jack Deere, um escrito que ele foi traduzido, por sinal, até pela CPAD, Surpreendido pelo Poder do Espírito, ele coloca uma palavra chamada miraculosa, né, como para fazer essa distinção. E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, né, sem querer lhe influenciar, mas ele coloca essa palavra miraculoso para tentar fazer a distinção entre a capacidade natural, que às vezes existem dons ministeriais que têm, né, uma semelhança com essas dons e habilidades, como bem citou o pastor Kleber, mas o que é que se pode dizer então, pastor Kleber? Bom, muito bem. Primeiro, é importante lembrar que o apóstolo Paulo está falando lá em 1 Coríntios 12 do discernimento de espírito. Portanto, discernir se a compra da rádio é da vontade de Deus ou se o emprego novo é da vontade de Deus, não cabe a esse dom. Porque esse dom está falando de discernimento de espíritos e não de discernimento de tomada de decisão de alguma coisa. Mas vamos ver claramente, primeiro, as Escrituras que nos dão ferramentas para nós entendermos uma série de coisas. O pastor Kleber já falou sobre isso, né? Lá em Deuteronômio 18, por exemplo, Deus pergunta assim, vocês vão me perguntar, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Aí ele vai dar duas pistas. Primeiro, se o profeta apontar para outros deuses, já sabe que não vem de mim. Segundo, se não se cumpriu o que o profeta falou, já sabe que foi da soberba do coração do profeta que ele falou e não foi eu quem falei. Então, isso são ferramentas que Deus nos dá para entender coisas espirituais. É como lá em 1 de João, capítulo 4, João vai incentivar que nós devemos examinar os espíritos e ele diz, assim vocês vão conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E aí teve alguns crentes que pensaram que isso aqui era método de exorcismo, né? Havia lugares em que alguém ia expulsar um demônio e dizia, diga, Jesus veio em carne, sim ou não? Aí se o demônio dissesse não, e disse, o cão, sai em nome de Jesus. E não era nada disso. João estava se referindo ao docetismo, né? Os cristãos da sua época que ensinavam que Jesus não tinha um corpo carnal, e era apenas aparentemente humano, e que ele disse, não, aí é o seguinte, isso aí é o espírito do anticristo, e que vocês devem discernir os espíritos, e uma da formas de discernir é essa, se o camarada disser que Jesus não veio em carne, esse aí é o espírito do anticristo. Veja que isso aí são ferramentas que são dadas à igreja através das escrituras para discernir, é Deus que está falando ou não é? Esse espírito aqui é de Jesus ou é do anticristo? Então, há essa questão de ferramentas escriturísticas dadas à igreja. Mas, o pastor Kleber falou com muita propriedade de que o apóstolo Paulo estava falando sobre questões manifestacionais, né? Não apenas aquilo que as escrituras nos dá como ferramenta para discernir os espíritos, mas a manifestação momentânea para aquela situação. E eu penso que uma das grandes demonstrações disso está em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo e Silas, eles estão pregando na cidade de Filipos, e aí o verso 17 disse que, o verso 16 diz que saiu ao encontro deles uma jovem que tinha espírito de adivinhação e adivinhando dava lucro aos seus senhores, então era alguém que tinha alguma ação sobrenatural sobre a sua vida, e essa mulher, Silas escreve dizendo, essa seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Alguma mentira nessa fala? Tudo certo. Ela está dizendo que eles eram homens, que eram servos do Deus Altíssimo e que estavam anunciando o caminho da salvação. Tudo certo. E aí, como é que eu sei que não é Deus que está falando por intermédio de uma pessoa que está dizendo a verdade?
como é que eu posso avaliar esse espírito se a fala não me denuncia coisa alguma? Porque se eu usasse as escrituras, lá de Deuteronômio 18, para saber o que estava sendo dito aqui, ela não me ajudaria, porque tudo que a mulher diz é verdade. São homens de Deus, que são servos do Deus Altíssimo e que estão anunciando o caminho da salvação. Agora, surpreendentemente, Paulo, perturbado, diz o versículo 18, voltou-se e disse ao Espírito, veja que ele não falou com a moça, porque ele sabia quem estava operando na moça, e disse, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. E aí o que acontece? A turma que ganhava dinheiro com a moça que adivinhava, agora não ganha mais nada, porque o espírito que operava na moça saiu. Ora, nós hoje que estamos lendo esse texto é muito fácil, porque primeiro Lucas informa que ele estava, que ela tinha um espírito de adivinhação. E depois diz que Paulo mandou o espírito sair e ele saiu. Mas se fosse eu, você, ao invés de ser Paulo, Silas e Lucas, fosse Clauber, Kleber e Gleibson, e a mulher saísse com uma conversa dessa, esses servos do Deus Altíssimo que estão anunciando o caminho da salvação, eles estão falando de Jesus para vocês. Como é que a gente ia saber? Aí eu entendo que aqui há uma manifestação do dom de discernimento de espírito, de Paulo entender, e aí você pergunta, mas que prejuízo isso traria? Bom, se a mulher diz alguma coisa e Paulo olha para ela e disse, muito bem, minha senhora, olhe, louvado seja Deus por sua vida. Pensa numa mulher crente, é a senhora, porque a senhora disse tudo certinho, de fato, nós somos servos do Deus Altíssimo, de fato, nós estamos anunciando o caminho da salvação, e aliás, eu quero lhe agradecer por fazer esse elogio público aqui a nós, e tudo mais. Pronto, está validado a partir daí tudo que aquela mulher disser, e aí ela ganhava ponto agora como profeta, e ainda se alguém dissesse assim, e essa mulher é de Deus, alguém dizer, foi Paulo quem disse que a mulher estava dizendo era verdade. Entendendo a arapuca montada ali, e entendemos sob a revelação de Deus, aí Paulo expulsa o espírito imundo, e a mulher fica livre, eles são presos, a confusão é grande e todas essas coisas acontecem, mas o que me chama a atenção no texto é a mulher dizia a verdade. Como saber que não era de Deus o que ela estava falando? Somente o Espírito Santo de Deus poderia revelar que isso é o que estava acontecendo. Então eu entendo que aqui é uma revelação ou uma manifestação do dom de discernimento de Espírito. Muito bom. Bom, chegamos à hora da pergunta do ouvinte. A paz do Senhor, irmão Gleibson. Aqui é o Daniel Brum, do Rio de Janeiro. Referente às perguntas, o que eu gostaria de perguntar é como que funciona os dons de revelação na prática? O portador do dom, como que ele age, como que vem para ele, a revelação de Deus, ela vem de que forma e de que forma ele passa para a igreja? Pastor Kleber, o que a gente pode dizer para o nosso irmão Daniel Brum, do Rio de Janeiro? Muito bem, pastor Gleibson. Uma boa pergunta, realmente uma pergunta intrigante aí do irmão Daniel Brum. E dizer, em primeiro lugar, que a gente não tem na Bíblia assim, um único texto que diga exatamente como essas coisas acontecem. Nós precisamos olhar para diversos textos, mas de uma forma em geral, eu diria que a forma como o profeta, como o homem de Deus, a mulher de Deus, recebe uma revelação do Espírito, ela é múltipla. Nós vamos desde algo que os estudiosos chamam de uma impressão no Espírito, onde parece não haver uma palavra, mas há uma direção. Talvez esse seja o caso lá de Atos capítulo 13, ou outros casos que quando diz assim, pareceu bem a nós e ao Espírito, ou Ezequiel ouvindo os homens sentados ali e Deus falando com ele. Enfim, há uma impressão no Espírito. Ele tem o conhecimento, mas não saberia, talvez, dizer em palavras aquilo ali. Também nós temos revelações mais visíveis, né? Sonhos, visões, que também são um meio que
o Espírito fala, nós vamos encontrar no Novo Testamento também esse tipo de operação do Espírito. E ainda a voz, né? A voz que, às vezes, até no Novo Testamento, a gente vê o anjo e o Espírito sendo, às vezes, um pouco confundido na tradução, porque quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, é o Espírito que está operando. Esse é o propósito, mas às vezes parece que é um anjo que está falando. Na verdade, eu entendo que a palavra ali seria melhor dita como um mensageiro e não como um anjo, uma figura. E nesse caso pode ser uma voz realmente falando com a pessoa. E da experiência que a gente tem na igreja, a gente vê que às vezes há uma voz externa e parece alguém falando ao lado do ouvido do profeta ou daquele que recebeu aquela orientação, e às vezes há uma voz interna que não foi percebida pelos ouvidos, mas foi ouvida em palavras na mente. Então eu entendo que há múltiplas formas como o Espírito fala com alguém. Agora, o que ele faz a partir disso aí é que ele deve ser fiel àquilo que recebeu, ou seja, entregar só o que recebeu. Se ele recebeu a visão, é o que Deus diz lá com os profetas: conte só a visão, não interprete se você não recebeu a interpretação. Se você recebeu apenas um sonho, conte o sonho. Agora, se Deus deu a interpretação, conte também, porque aí é exatamente o que eu vejo a diferença. A revelação, ou seja, o sonho, pode ser algo como uma expressão da palavra da ciência. A interpretação dele pode ser algo como a revelação, a palavra de sabedoria, ou seja, o que fazer a partir daquele conhecimento. Então, o Espírito pode usar de diversas maneiras para se revelar. Muito bom. Pastor Clauber, o que é que ainda pode ser dito aí para essa boa pergunta aí do nosso irmão Daniel Brum, do Rio de Janeiro? Muito bem. Já é excelente a resposta do pastor Kleber. Eu gostaria só de lembrar que o Espírito de Deus, ele não trabalha com possessão, e que o espírito do homem estará sempre atuando. Ou seja, lá no espírito imundo, às vezes, por que o sujeito toma uma garrafa de cana e ele não sofre nenhum efeito do álcool? Porque aquele álcool entorpece só a sua mente, mas o espírito que está operando nele não está entorpecido pelo álcool. Então, às vezes acontece de alguém lá, sob efeito de um espírito imundo, fazer alguma coisa que depois nem sabia o que foi que aconteceu. Não é o caso do Espírito de Deus. E daí porque, se alguém quisesse bagunçar o culto com a desculpa de que foi o Espírito Santo, Paulo já alertou em 1 Coríntios 14 que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, por exemplo, numa profecia, nunca é Deus falando. Sempre é o profeta falando a mensagem que ele recebeu de Deus. Daí porque Deus pode falar pro via, pro mod, pro quê, porque é o linguajar do profeta. Da mesma forma, a revelação. Pastor Kleber já citou, em Ezequiel 14, Deus diz assim: estes homens que estão aí com você, meu filho, eles construíram ídolos no seu coração e assim lhes dirás. Veja, Deus está conversando com o espírito do profeta sem que as pessoas que estão ao redor ouçam o que ele está dizendo. Já no caso de Pedro, a visão que ele vê, ele diz assim: foi-lhe dirigida uma voz. Aí ele não diz que voz é essa, mas quando ele ficou na dúvida o que era para fazer mesmo, aí ele diz assim: o Espírito lhe disse, vai com esses homens. E aí você percebe que realmente foi uma voz audível. Já Paulo, sem saber, ele diz assim: nós queríamos ir para a Bitínia, e se você olha no mapa, você vai ver que é subindo em relação a onde Paulo estava. Eles fomos impedidos pelo Espírito de Cristo. Queríamos descer para a Ásia, e você percebe que é ao sul. Eles também não fomos. Então, nem pode ir para a direita nem para a esquerda. Paulo seguiu em frente, sem ter nenhuma direção para onde ir. Simplesmente foi em frente até topar na última cidade da Ásia. Quando ele está lá, aí ele tem um sonho de um macedônio que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí, quando acorda, ele diz que entendeu que era para ir para a Macedônia. Veja quanto a diversidade há nessa forma de Deus comunicar, né? Com voz audível externa, com voz audível interna ou com voz interna, com sonho e
interpretação ou simplesmente a sensação daquilo que o pastor Kleber já citou, o Concílio de Jerusalém, Atos 15, que Tiago vai dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar essas decisões. Ou seja, o mais importante é que quem recebe deve ter cuidado em receber. E aí, pastor Gleibson, eu quero só acrescentar aqui uma situação que eu fui uma vez no círculo de oração e tinha um irmão lá pregando, e o irmão olhou para mim, eu estava sentado ao lado da minha esposa, e ele disse assim, olha, esse casal aqui é sua esposa, meu irmão? Eu disse, é sim. Deus está me mostrando que vai lhe dar um filho. Eu disse, muito bem, tá bom, muito obrigado. Aí, quando terminou, ele veio falar com a gente, e o dirigente da congregação também estava, e disse assim, você já tem filho? Eu disse, temos 4. Rapaz, o irmão ficou branco e disse assim, pastor, olha, eu só sei que Deus me mostrou um menino na sua frente. Depois eu entendi que esse menino era uma igreja, porque várias vezes Deus me mostrou, quando eu ia assumir uma igreja, uma criança em sonho, em revelação, alguma coisa assim. Aí veja, Deus mostrou para aquele homem o quê? Uma criança. E ele passou o quê? Que Deus ia me dar um filho, quando eu já tinha 4. Então, ele não foi fiel na manifestação da visão. Ele deveria ter dito, pastor, meu irmão, olha, Deus está mostrando uma criança aqui na frente desse casal. Não sei o que é, vocês perguntem a Deus. E aí estava tudo certo. Então, aí veja como é que Deus fala, quando é que Deus mostra, mas a responsabilidade de quem recebe a revelação de expô-la de forma correta. Muito bom. Bom, Daniel, está aí a resposta dos dois pastores, pastor Kleber e Clauber, respondendo a sua questão. Esperamos que ela atenda e coloque luz ao seu entendimento. Chegamos à hora da mesa redonda e hora da pimenta, e traz uma questão aqui que tem tudo a ver com revelação. É exatamente o oposto disso, né? Fake news e teorias da conspiração. Teorias da conspiração. E esses fenômenos finalmente circulam ou não na igreja enquanto comunidade, pastor Clauber? Olha, pastor Gleibson, infelizmente sim, e há duas coisas aí. Bom, infelizmente sim, esse tipo de coisa acontece na igreja, como acontece também mentiras, que fake news é apenas uma mentira por meio tecnológico, né? Mas, e fofocas e tantas coisas mais. Mas isso, primeiro, porque falta muitas vezes sabedoria ao nosso povo. Eu, por exemplo, não compartilho nenhum tipo de informação desse tipo nas minhas redes sociais, porque só se eu julgasse que era algo muito importante e eu tivesse absoluta certeza que a fonte era verídica, e mesmo assim ainda corre um risco de a minha fonte estar sendo enganada. E então a primeira coisa a fazer é nós precisamos ser mais cuidadosos com essas questões, porque se todo mundo que recebesse uma informação dessa não repassasse, ela morria ali. E a segunda questão é que falta muitas vezes, primeiro o pastor Kleber já falou, falta a manifestação desses dons na igreja. Nós precisamos buscar mais a Deus, pedindo que dê dons de revelação à sua igreja. E também porque, infelizmente, algumas pessoas usam de algo que não é verdadeiro da parte de Deus e elas não são cobradas. Aí falta temor. Às vezes chega um profeta e diz, olha, Deus está me dizendo que daqui a 30 dias ou daqui a 40 dias, dentro de 3 meses, vai acontecer um grande fato aqui nessa igreja, ou vai ter mudanças aqui nisso, ou vai acontecer assim. A profecia aí de dias atrás, que no dia 31 de março o mundo ia se acabar, né? Bom, aí o que acontece? Chega o dia, a profecia não se cumpriu, e cadê a responsabilidade dessa pessoa? Cadê a cobrança da igreja sobre ela? Cadê o temor de Deus sobre essa pessoa de também procurar as redes e dizer, olha, irmãos, eu me enganei. Fui eu que errei e eu achei que era Deus que estava me dizendo, mas é claro que não era, porque nada disso aconteceu. Mas não acontece, então há uma falta de temor e, ao mesmo tempo, como uma coisa dessa não acontece, então acaba desacreditando outros que
tenham realmente revelação divina e até desmotivando esses de fazer uso da palavra para apresentar a revelação que Deus lhe deu. Oremos a Deus para que Ele nos dê mais pessoas com temor e com responsabilidade e também mais destemidos para pedir a Deus a revelação e ter a coragem de anunciar à igreja. Pastor Kleber. Pastor Gleibson, a gente precisa entender que a igreja, como qualquer grupo humano, ela está sujeita a todo tipo de comportamento. Porém, o que deve fazer a diferença na igreja é exatamente quando o espiritual passa a dominar. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, mas Paulo ainda os chama de carnais, porque muitas vezes eles agiam como agia a sociedade. Em algumas situações parece que até pior do que em algumas coisas da sociedade coríntia, o crente estava agindo. E aí é onde tem que ter o grande diferencial. Alguém vai contar fofoca na igreja? Alguém vai trazer notícias com motivações que não são muito boas para a igreja? Sim, mas os crentes devem ser pessoas que, pelo Espírito, devem buscar tudo isso que o pastor Cláudio já falou, temor, prudência, o cuidado, para que não deixe que esse tipo de motivação sobreviva na igreja, controle essa exposição dessas notícias, mas sim que a gente possa fazer aquilo que o apóstolo mais recomenda no texto. Faça-se tudo para edificação. Se não edifica, deleta, porque senão vai trazer problema. E então eu acho que a igreja perde a grande oportunidade de mostrar ao mundo como o Espírito Santo faz a diferença quando ela se comporta como um mundo e não como um grupo que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se a igreja fosse mais espiritual, o mundo a respeitaria mais como verdadeira voz de Deus na terra. Muito bom. Bom, infelizmente, felizmente, chegamos à hora do momento final, vossas considerações iniciais, ou finais, bem dizendo, e eu quero pedir ao pastor Cláudio para tecer a sua consideração final e também aquele momento da dica pedagógica, pastor Cláudio. Muito bem, eu agradeço a Deus por esta oportunidade, mais uma vez agradeço ao pastor Gleibson pelo convite de poder fazer parte dessa equipe e estar aqui participando do Pod EBD. E dizer a cada professor que esse é um momento de nós termos uma oportunidade de que a classe tire as suas dúvidas, mas ao mesmo tempo que eles possam ser conduzidos naquilo que é a verdade da palavra de Deus. Eu penso que essa é uma boa ocasião para nós guiarmos os alunos com perguntas para nós entendermos. Aqui eu acho que o professor deveria, pelo menos no primeiro momento, falar menos e deixar os alunos falar mais, mas guiando-os com perguntas. O que é discernimento? Como é que o discernimento aparece? O que é uma revelação? Como vocês entendem esse tipo de revelação? E, se for o caso, fazer um estudo de caso, como já citamos aqui, com Ananias e Safira, ou Paulo e a adivinha de Filipo. E aí, ao invés do professor simplesmente chegar e dizer essas coisas, ele deixar a turma descobrir. Olha, o que essa moça falou era verdade? Ou então como é que Paulo soube? E que consequência negativa isso poderia ter ou não? Então, ao invés de falar, provocar a turma com perguntas para que eles possam ser conduzidos na descoberta dessas respostas. Muito bom. Pastor Kleber. Muito bem, agradecer realmente a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Que Deus abençoe, pastor Cláudio, pastor Gleibson, todos os nossos ouvintes, professores e aqueles que estarão fazendo uso desse material em áudio para melhor pensar algumas questões sobre a aula
da próxima lição, que seja uma aula muito rica, muito boa. Eu entendo que realmente a discussão em classe inicial pode ser um caminho muito bom para iniciar a aula, e além da utilização de um episódio bíblico, eu vejo também que o professor poderia pegar um episódio cotidiano, contemporâneo, como esse que ficou muito famoso aí, da profecia do final do mês de março, e a partir daí trazer alguma discussão sobre a veracidade, sobre a responsabilidade, sobre os impactos disso, e se esses dons realmente, porque aí nós tivemos lá, teoricamente, uma profecia, que seria, teoricamente, uma revelação de conhecimento, mas faltou o discernimento para saber se era de Deus ou não, e aí a discussão pode caminhar a partir de um estudo de caso, também com um caso contemporâneo, como esse que ficou bem conhecido recentemente. Muito bom. Estamos chegando ao final e quero destacar, meu companheiro, o pastor Kleber Maia, que em todas as edições está presente aí, destacar que estamos no mês de aniversário do Pode EBD, pastor Kleber. E agradecer a Deus pela sua vida, né? Que sem falhar nenhum episódio esteve aqui comigo, ao pastor Clauber também, né? Pela oportunidade de levarmos esse bom conteúdo, esse bom subsídio. E nossa primeira gravação, pastor Kleber, foi no dia 29/4/2020, né? Então, nós vamos cumprir um aniversário esse mês. E agradecer a cada ouvinte, a você que vem divulgando, a você que vem escutando, né? Esperamos que Deus tenha abençoado aí ricamente você com esse conteúdo. E pedir, porque ainda há alguns estados, né, a serem alcançados. E se você é do estado do Sergipe, do Acre, ou de Roraima, que são os estados que faltam, né, aqui serem alcançados, se você é desses estados e a gente ainda não sabe que tem ouvinte desses estados, né, ou que conhece alguém desses estados, manda aí para ele, para esse crente, para esse professor, para ser alcançado também. E é dessa forma que a gente continua motivado, enganjado aqui nessa atividade que é feita para a honra e glória do nome de Jesus. Então, quero agradecer de coração a cada ouvinte que tem, né, agora com esse quadro novo, mandado a sua pergunta, se envolvido com esse canal, com esse podcast, e agradecer aos pastores Kleber Maia e Clauber Maia por essa preciosa aula, e me despedir de vocês e de cada ouvinte do Pode EBD com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Mesmo.